Fala galera, no capítulo de hoje a gente vai voltar a falar sobre adaptações de livros em filmes. Hoje a gente vai falar de um exemplo que deu muito certo. A gente fez um vídeo um tempo atrás aqui no canal falando sobre adaptações. E às vezes a gente tem essa sensação de que para uma adaptação ser boa, no cinema, ela precisa ser fiel ao livro, se manter com poucas mudanças, ou às vezes nenhuma mudança. Mas o ponto não é esse. As mudanças elas são importantes porque são linguagens diferentes. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas diferenças, dá uma olhada no vídeo que a gente fez. Mas o ponto é que as mudanças precisam ser feitas de forma consciente, respeitando a história original. E hoje a gente vai falar sobre Devoradores de Estrelas, um exemplo que deu muito certo. Tanto o filme quanto o livro são muito bons, muito legais de acompanhar, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que deu certo nessa adaptação. Então, pessoal, a primeira pergunta que a gente talvez se faça é: o filme é fiel ao livro? E respondendo de forma bem simples, é muito fiel. O filme mantém muitas coisas do livro do jeito que são, exatamente do jeito que são, mas ele também faz muitas mudanças. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas mudanças também, mas o ponto principal é que, enquanto eu estava assistindo o filme, que eu só consegui assistir recentemente, na verdade, já saiu faz um tempinho, mas eu só consegui assistir agora. Mas enquanto eu estava assistindo o filme, me deu muito a sensação de que eu estava vendo a mesma história do livro, só que numa linguagem um pouco diferente. Essa é uma adaptação boa, porque às vezes a adaptação ela faz mudanças de forma não consciente, ela não consegue justificar as mudanças que ela fez, e você perde o senso de conectividade com a história original. Você já deve ter passado por isso, de ter assistido um filme e não lembrar nem um pouco da história que você tinha lido antes. Não é o caso de Devoradores de Estrelas. Enquanto eu estava assistindo o filme, eu estava lembrando do que eu tinha lido, estava lembrando de momentos específicos do livro, e deu muito essa sensação de que sim, é a mesma história, só que traduzida numa linguagem diferente. Então vamos comentar um pouquinho sobre quais são essas mudanças. Detalhe, esse vídeo tá carregadíssimo de spoilers. Então se você não leu o livro, não assistiu o filme e você não quer spoilers, saia desse vídeo agora, mas volte daqui a pouco, depois que você assistir ou ler, para acompanhar também e ver o que você acha. Vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, mas já está avisado que tem spoilers da obra. Então, pessoal, para a gente se situar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre a história do livro e que, claro, o filme mantém. O livro, se a gente for parar para pensar, ele parece ser uma ideia, uma premissa gigante, uma coisa grande demais, assim, que aborda galáxias, sistemas diferentes de estrelas até. Então, parece grandioso. Só que se a gente der um passo atrás, a gente vê que a história é muito mais pessoal do que parece. Por quê? Na Terra, só comentando um pouquinho sobre a ideia, na Terra é descoberto que o Sol está perdendo energia, que existem partículas, seres microscópicos, na verdade, que são chamados de astrofágicos, que eles se alimentam do Sol, e por isso astrofágicos, E aí eles descobrem que existem esses seres e o Sol ele vai eventualmente perder energia. Com isso, a Terra recebe menos energia, menos radiação, a temperatura média da Terra vai cair e isso é uma catástrofe para o planeta. O planeta vai perder a vida, a atmosfera vai sofrer, os biomas, enfim, tudo vai ser afetado por essa perda de energia que o Sol manda. Só que, nesse meio tempo, aí eles começam a estudar esses astrofágicos, e é aí que surge o Ryland Grace, que é o nosso personagem principal, interpretado pelo Ryan Gosling, inclusive, ótima atuação dele também. E aí eles descobrem, no meio dessas pesquisas que eles estão fazendo, que tem uma estrela que ela não foi afetada, que todas ao redor dela, próximas dela, foram afetadas e ela não. Aí surge a ideia do Project Hail Mary, que é o título original, inclusive, do livro e do filme, que é esse projeto de mandar uma nave para essa outra estrela, para esse outro sistema de estrela, e estudar o que aconteceu com essa estrela e tentar trazer essa informação para a Terra também. Assim eles vão conseguir reproduzir aqui na Terra e o nosso Sol vai ser salvo. Só que essa viagem é só de ida, então ele só tem combustível para ir até o outro sistema e não voltar. Por isso é uma missão que quem for sabe que não volta. E claro, o Ryland Grace, ele vai para essa outra estrela, que é a estrela Tau 7, e lá ele vai estudar o que está acontecendo para trazer essa informação para a Terra. Só que uma coisa muito legal do livro é que o livro ele já começa com o Ryland no espaço e ele nem faz ideia de quem que ele é. A gente também não.
Então a gente tá o tempo inteiro nesse senso de descoberta, sabe? O livro, desde o início, ele prende muita gente, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Quem não faz ideia do que acontece no livro, que foi o meu caso, começa a ler ele já se perguntando o que que é, o que que tá acontecendo, por que que tem um cara no espaço, por que que esse cara não faz ideia de quem que ele é, o que que tá acontecendo. E é muito interessante porque cria essas linhas diferentes de descoberta. Existe a descoberta científica, porque aí a gente vai descobrindo que o Sol está morrendo assim, ele está perdendo energia, né? Então tem toda a parte de descoberta científica, só que também tem a descoberta pessoal, de entender quem é o Rylan, o que que o Rylan está fazendo ali, esse tipo de coisa. Então o livro, ele trabalha isso tão bem, esse senso de descoberta, a gente está o tempo inteiro se fazendo perguntas, tanto científicas quanto pessoais. E o livro, embora pareça ter essa premissa gigante de salvar o planeta, basicamente, salvar um sistema solar inteiro, na verdade, é uma história muito pessoal. É muito sobre o Rylan entender quem ele é, entender o papel dele nisso, aceitar o papel dele nisso, ao mesmo tempo que ele vai descobrindo por que ele tá lá, ele vai descobrindo questões pessoais sobre ele também e aprendendo a lidar com elas. Então, sim, parece ser uma história gigantesca de universo e salvar o mundo, mas é muito pessoal a história. E durante a leitura do livro é muito claro isso pra gente, o quanto, na verdade, a gente tá vendo a história de um cara ali tentando entender o que está acontecendo e tentando aceitar o que está acontecendo com ele mesmo. E aí ele descobre imperfeições que ele tem, descobre medos, dúvidas, descobre momentos de coragem também, descobre coisas positivas e negativas sobre ele. Tudo isso torna o livro muito pessoal. Então, sim, a história é grande, é sobre o universo e salvar a estrela Sol, mas também é sobre um cara ali no espaço entendendo sua missão e aceitando a situação dele, e aceitando quem ele é e aprendendo a lidar com isso. Então, isso é um ponto muito legal sobre o livro. Outra coisa muito interessante que o livro traz é a ciência, né? Então, quem gosta bastante de ciência provavelmente vai gostar bastante desse livro também. Porque é um livro que tenta ser um pouco mais preciso cientificamente, traz muitos conceitos científicos bem legais sobre o espaço, foca bastante em microbiologia também, e quem gosta bastante disso acompanha essas descobertas, se diverte bastante também, e o livro trabalha muito bem esse ritmo, sabe? Não fica aquela coisa pesada de ser informação na nossa frente assim o tempo inteiro, tentando absorver a informação e conhecimento. O livro dosa muito bem esses momentos de descoberta científica com um respiro por conta de uma cena engraçada que acontece, ou algo um pouco mais descontraído. Às vezes a gente está lendo uma cena e se pergunta por que aquilo está escrito ali, até entender, na verdade, que está falando sobre os personagens, ensinando sobre eles, mas é um respiro muito bem-vindo também, depois de muita descoberta científica. Então, o livro em si, claro que tem muito mais coisa no livro, mas ele é muito sobre isso, a descoberta do científico, a descoberta pessoal e essa base científica também que é bem importante na história. Então, se a gente for parar para pensar a fundo, ó, só um spoiler importante aqui, se você ainda não saiu do vídeo e não quer spoiler, agora tem um spoiler grave, sério. O Rylan não queria estar no espaço. Ele foi contra a vontade dele. Então a gente descobre muito sobre quem ele é também. Ele não é esse herói corajoso, forte, altruísta, que falou, meu, eu vou salvar o mundo, bateu no peito, colocou o mundo inteiro nas costas e falou, eu vou nessa missão suicida, basicamente, mas para salvar a Terra. Não, ele não queria estar no espaço, mas ele era a única pessoa que poderia estar lá naquele momento. E ele aceitar isso, saber lidar com isso, e a mudança de pensamento dele no final de, entre aspas, se sacrificar para poder salvar dois mundos diferentes e não um só, e aí o livro explica melhor como isso acontece também, é muito legal. E a recompensa que ele tem no final também de viver, mas viver de um jeito que ele, entre aspas, queria, ou pelo menos aceitou viver, é muito legal, é muito recompensador e lembra a gente que o livro é pessoal, é sobre aquele homem e o que ele tá vivendo. Mas claro que o Grace, ele não tá sozinho nessa história. Junto aparece o Rocky também, que é um personagem muito legal de acompanhar. Ele é um ser de um outro planeta que tá tendo o mesmo problema que a Terra. E aí ele encontra o Rylan no espaço sem querer, os dois descobrem que estão tentando resolver o mesmo problema, começam a trabalhar juntos, e esse é um ponto fortíssimo do livro, a relação entre os dois. Tinha hora no livro que parecia que não estava acontecendo nada,
mas só de ver a interação entre o Rocky e o Rylan era muito legal. Tipo assim, é um ponto fortíssimo do livro, assim, a relação entre os dois de amizade, de companheirismo, de trabalho em equipe, é um dos pontos altos do livro, fácil, assim, é muito legal de acompanhar, não cansa de jeito nenhum ver a interação entre os dois. O Rylan traz esse lado mais humano, mais cheio de nuances, até emocionais, enquanto o Rocky ele é muito mais prático. Claro que ele tem a emoção dele, ele diversos momentos ele fala que tá triste, ele demonstra essa tristeza também, mas o Rocky é muito mais prático. Talvez não é nem só por ser de uma espécie diferente, que claro afeta, mas também porque ele é um engenheiro, sabe? Ele é o cara ele é um mecânico, engenheiro ali que trabalha construindo coisas. Então o Rocky é muito prático. E ver o Rylan um pouco mais emotivo e o Rocky um pouco mais prático e os dois aprendendo a lidar um com o outro é muito legal no livro também. Então, só para resumir esse bloco, o livro fala sim sobre astrofágicos que estão devorando o Sol, fala sobre ir para uma outra estrela, né? Conhecer um alienígena, conviver e trabalhar junto, mas é um livro muito pessoal. É um livro sobre esse homem tentando se entender, se descobrir, se aceitar ali como imperfeito, como não sendo tão heróico, mas sendo um cientista que ao mesmo tempo que falhou aqui na Terra, tem a oportunidade de salvar ela. É muito legal de acompanhar essas nuances. Então vamos falar sobre adaptação em si, que é a ideia original desse vídeo, na verdade, é que o livro é muito bom. Então daria pra gente falar muito sobre ele também, sobre detalhes narrativos dele que são bem legais. E eu particularmente gosto muito de ficção científica. Então, se é o seu caso, se você gosta de ficção científica e ainda não leu esse livro, tenha ele como alvo, como uma prioridade ler, porque é muito legal, assim. Tanto a parte da ciência é bem bacana, mas a história em si também é muito bem escrita, a narrativa é legal, o tempo todo te prende, é descoberta, curiosidade o tempo inteiro, então leia. Mas falando sobre a adaptação em si, obviamente, né, não trabalhei na produção desse filme, mas eu imagino que traduzir essa obra para o audiovisual deve ter sido muito complicada. Por quê? O livro ele é escrito em primeira pessoa e o livro ele precisa ser expositivo. Porque a gente está falando ali de uma pessoa que está sozinha, ela não tem outros seres humanos próximos dela em grande parte do livro. Claro que conhecendo o Rocky, ele dialoga muito com o Rocky, o livro tem flashbacks o tempo inteiro para o passado, então a gente vê interações, e nesses momentos de interações que a gente descobre muito do que está acontecendo no presente, mas o Rylan passa muito tempo sozinho no espaço. E no livro isso funciona bem porque ele fala com ele mesmo, isso funciona no livro, o livro pode ser expositivo nesse sentido. O cinema não, o cinema tem aquela ideia de show, don't tell, sabe? Tipo, mostre, não conte. Então um filme não pode ser expositivo desse jeito, ele não pode falar com ele mesmo, porque senão fica expositivo, fica chato, fica um roteiro ruim. Então eu imagino que deve ter sido um trabalho muito grande adaptar essa obra, porque ela teria que passar as informações e descobertas necessárias sem ficar contando. E antes de eu assistir o filme, na verdade, isso era uma coisa que estava me preocupando um pouco, sabe? Como que eles iam fazer para traduzir essas descobertas expositivas do livro sem expor no filme. Então, resumindo, no livro você pode acompanhar os pensamentos do personagem. No filme isso precisa ser mostrado. Como? Aí eu acho que o filme teve umas sacadas muito legais. Tô para assistir de novo ainda, para mapear direitinho quais foram os elementos exatos em pontos exatos. E a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso. Mas quando eu assisti o filme, deu para ver que a montagem e a fotografia, para mim, são chaves, assim, para essa adaptação ser muito boa. Claro que a gente pode falar sobre efeitos visuais, sobre que inclusive foram efeitos práticos e o que funciona muito para o realismo e é legal de acompanhar também, né? Fica menos CGI quando pode, né? Que é bem legal. Então a gente poderia falar sobre efeitos visuais, a trilha sonora é fantástica, as atuações são incríveis também, mas para traduzir a história do livro, eu acho que esses dois pontos, da fotografia e da montagem, foram sensacionais. O filme toma a liberdade para fazer troca de ordem de eventos. E eu acho que essa troca de ordem, por exemplo, tem algo no livro que aparece mais à frente que a gente já descobre no comecinho, numa segunda cena, se eu não me engano, no filme.
E então um diálogo que acontece lá pra frente no livro, só que explica muito do que tá acontecendo antes, eles trouxeram pro começo do filme. E esse diálogo ajuda a gente a se situar nesse universo. Assim o filme foge daquela armadilha de ser expositivo demais. O diálogo resolveu, ou a notícia aparece na TV, a gente entendeu o que está acontecendo, não corre mais o risco de ser muito expositivo. Então a gente vai recebendo informações sobre esse universo sem ele precisar ficar falando para ele mesmo, sabe? O Rylan precisar falar com ele mesmo. Então não fica expositivo, fica fácil, fica natural de acompanhar e a gente recebe as informações de uma forma muito orgânica sobre a história. Então foram vários desses momentos durante o filme que funcionaram muito, muito bem, eu achei. E a fotografia também é muito boa, assim. O uso da luz conta muito a história também, sabe? Em momentos que a luz ilumina coisas específicas, te dá informações específicas sem precisar ficar contando que aquela informação é importante. O momento que ele conhece o Rocky tem muito disso, assim, do trabalho fotográfico, de escolher bem os ângulos usados, a luz, as transições funcionaram muito bem de um ambiente para outro e tudo isso deixa a descoberta muito natural, sem ficar aquela coisa arrastada, sem ficar expositiva. Outra coisa que funciona muito bem também é que no filme tem muita cena que foi cortada. Então no livro tem capítulos inteiros que não aparecem no filme. Isso não prejudica a história principal. Talvez tire uma camada ali de percepção do universo. Eu já vou dar um exemplo sobre isso. Mas não atrapalha a base, a essência da história. Isso é muito bem mantido. E como a gente corta um capítulo inteiro, tem menos chance, menos risco de cair nessa exposição exagerada, né? Então é uma escolha inteligente que o filme fez também, né? Então, de novo, voltando para aquele ponto central, pode fazer mudança. A questão é quais mudanças vão ser feitas e por quê. Nesse sentido, é super justificado cortar uma cena ou um capítulo inteiro, como foi nesse filme. Então é um exemplo muito bom de como adaptar bem um roteiro, né, para fazer que a montagem conte a história, a ordem dos eventos, cortar o que não é tão importante para a história principal, isso tudo funciona muito bem. Uma outra forma também de tirar essa exposição é que o Rylan tem um diário em vídeo, como se ele estivesse conversando com a Terra. No filme funciona muito bem, ele vai falando com o vídeo, vai dando algumas informações necessárias, sem parecer expositiva demais, fica bem orgânica também. Então vamos falar um pouquinho sobre o que o filme mudou. De forma geral, eu gostei muito da adaptação, o filme é muito bom, algumas mudanças, mas isso é muito pessoal, tá? Isso é uma opinião minha, que talvez você tenha uma opinião diferente. Deixa nos comentários a sua opinião também, vamos trocar essa ideia sobre o que você achou também, se você assistiu, gostou, ou algumas mudanças você não gostou e eu gostei, vamos trocar essa ideia. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o que o filme mudou. Pra mim, algumas coisas mudou pra melhor no filme, outras eu acho que não, outras eu acho que funciona melhor no livro. O filme é muito legal, mas algumas coisas me deixou um pouquinho, algumas partes adaptadas me incomodaram um pouco. Não tirou nem um pouco a experiência, continua sendo um filme excelente, mas eu acho que eu teria aproveitado mais se tivesse de acordo com o livro, com como foi no livro. Mas não atrapalha em nada a história, inclusive dá para entender o porquê. Vou dar um exemplo. O filme, por exemplo, ele tem muito menos ciência do que o livro. Se você vai assistir o filme e tá esperando encontrar muita ciência, tem, mas é menos que o livro. O livro, cada descoberta, ela é acompanhada por um processo, por testes, por pensamentos, conversas, por cálculos, e as sacadas do livro são bem legais, assim, por exemplo, quando o Rylan vai descobrir onde que ele tá, em qual estrela que ele tá, em qual distância ele tá da estrela, ele começa a medir pixel na tela que aparece da nave. No filme isso não tem, isso se perde um pouco. Então, se você tá esperando no filme encontrar essa precisão, não é nem precisão a palavra, mas esse detalhamento científico, o filme não vai ter tanto. Mas eu entendo isso funcionar no filme, e pra mim é uma mudança positiva, porque o filme não precisa, na verdade, né? Se a gente lembra que o central da história, o ponto central é o Rylan, é o personagem Rylan e as interações dele com o Rocky, que são o núcleo central do filme, a ciência só dá uma base e um suporte pra isso, o filme tem muito menos tempo pra trabalhar do que o livro tem. O livro tem... Quantas páginas o livro tem? Agora o filme tem 2 horas e pouco ali que ele precisa trabalhar. Então fez sentido cortar um pouco dessa ciência. A ciência ainda existe, eles ainda são cientistas e eles ainda se esforçam cientificamente para resolver problemas, mas não é a mesma coisa que acontece no livro.
No filme, tem momentos em que eles chegam a sacadas de problemas ou resoluções de problemas quase que instantaneamente. Ou em montagens rápidas. No livro, não. No livro tem teste, por exemplo, quando eles vão descobrir que as talmebas escaparam e estão comendo os austrofágicos. Aqui, talvez não faça sentido, né, se você não tenha visto, mas talmebas é um outro micro-organismo que eles acharam que devoram os astrofágicos, e eles precisam reproduzir o ambiente do sistema solar, que a gente vive, para ter certeza que essas talmebas que sobrevivem no outro planeta, né, vai sobreviver nesse outro sistema solar, né, também vai sobreviver no nosso. Então, eles fazem testes, vão descobrindo por que a talmeba escapou, o que ela está fazendo, por que ela está comendo um astrofágico e não era para ter escapado. No livro isso é muito mais detalhado, no filme é muito mais corrido. Um outro exemplo disso é quando o Rylan está descobrindo ainda o que são os astrofágicos. Tem estudo por trás, ele vai analisando eles com calma. O filme aborda um pouco disso, só que é muito mais rápido. De novo, tem menos detalhamento no filme, mas pra mim funciona super bem. Só que com isso, o filme tira um pouquinho de nós o senso de descoberta que o livro tem. O livro traz aquela sensação constante da gente tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo. No filme, eu particularmente não fiquei tanto com essa sensação. Pode ser porque estava lembrando do livro. Então alguém que não tenha lido o livro e assista ao filme, talvez tenha tido esse senso, essa sensação de querer descobrir mais e mais e mais. Mas no caso de ter lido o livro, ter visto em detalhes acontecendo, no filme ser mais adiantado, mais rápido, inclusive o começo do filme ele é muito rápido, até corrido demais no começo do filme, perde um pouquinho essa sensação de tentar descobrir quem é o Rylan, por que ele tá ali, sabe? O Rylan, ele é um professor. No livro demora um pouco pra gente descobrir isso. No filme é logo nas primeiras cenas. Então essa sensação de querer descobrir sobre esse personagem se perde um pouco no filme. Não atrapalha nem um pouco a experiência, mas é um detalhe de mudança entre um e outro. Agora, algumas mudanças que eu não sei se eu gostei tanto, mas entendo por que elas estão lá e acho que elas ainda funcionam. Não é meu preferido, né? Essas mudanças não gostei tanto, mas eu entendo por que elas estão lá. Por exemplo, algumas cenas inteiras foram cortadas. Foram importantes, né, como eu expliquei antes no vídeo, para manter mais fácil a adaptação, né, para ter menos necessidade de expor detalhes e outra. O filme não ia ter tempo para mostrar tudo também, mas teve uma cena, por exemplo, que eles decidiram aqui na Terra que para manter o planeta um pouco mais quente, eles iam derreter as geleiras, manter os gases na atmosfera e o planeta continuar um pouco mais quente por mais tempo até o Rylan conseguir fazer a missão dele no espaço. E esse sacrifício que a Terra faz de saber, olha, a gente está derretendo geleiras, a gente está aumentando o efeito estufa, a gente está prejudicando a atmosfera da Terra para tentar ganhar mais tempo, ajuda a gente a entender o desespero deles. Uma outra cena que foi cortada é que no livro eles criaram no deserto do Saara uma estrutura inteira para produção de astrofágicos em massa. Porque os astrofágicos são muito bons armazenando energia, então eles são um ótimo combustível, eles são usados como combustível na nave. Só que eles precisam de muita quantidade, e é feita uma produção em massa no deserto do Saara, que prejudica todo o ambiente, né, o bioma ali, e enfim, outros também que dependem do deserto do Saara, né, para poder produzir esses astrofágicos para essa missão assim, que vai salvar o planeta. Então, essas duas cenas mostram como eles estavam muito dispostos a fazer sacrifícios aqui na Terra, prejudicar o planeta a curto prazo, para poder salvar ele a longo prazo também. Eu entendo por que não tá no filme, porque não daria tempo de mostrar tudo, complicaria demais, e às vezes tentar colocar coisa demais esticaria muito o filme, ficaria talvez pouco explicado, porque teria que fazer rápido e perderia a noção daquela cena em si, não faria sentido ela. Mas dá uma camada a mais de complexidade para a história, né? Que no livro tem, no filme não, mas ainda acho que funciona. E tem uma outra cena bem legal no livro também, que não aparece no filme, que eu entendo. No filme é brevemente comentado, mas no livro é uma cena, é um tempinho dedicado para isso. Que o Rocky, ele não consegue explicar por que levou tanto tempo para ele ir de Erid, que é o planeta dele, para Tau Ceti, que é a estrela que eles estão estudando. E ele não entende porque ele calculou que era para chegar em tanto tempo, acabou chegando em menos, ele não sabe o que aconteceu. E o Rylan descobre que o planeta dele não conhece, né? Eles não conhecem sobre a relatividade.
Eles não conhecem sobre radiação, relatividade, e o Rocky também não é cientista. O Rocky, em diversos momentos, ele fala, ó, os cientistas do meu planeta. Ele conhece ciência, claro, mas ele é mais um engenheiro mecânico ali. E o Rylan é o cientista mesmo. Mas o Rocky começa a ensinar muita coisa pro Rylan, o Rylan começa a ensinar muita coisa pro Rocky, e eles trocam conhecimento. O Rocky tem no planeta dele materiais construídos que facilitam muita coisa que para a Terra seria muito útil. E a Terra tem muito conhecimento que para Irid seria muito útil. Por exemplo, o computador. O Rocky pede o computador do Rylan, fala, meu, muito legal essa máquina, deixa eu levar para o meu planeta, a gente vai estudar. Então eles estão o tempo todo trocando conhecimento. Isso dá uma camada bem legal de interação entre os dois ali, que no filme não aparece tanto. De novo, não acho isso um problema. Gostaria de ter visto um pouco mais no filme? Sim, mas eu entendo por que não tá lá, porque senão o filme ia ser uma série, né? Não ia ser um filme. Agora, tem uma outra mudança no filme, que essa, pra mim, acho que é a única mudança que eu talvez não gostei tanto, assim, que eu queria que tivesse sido diferente, que é a mudança do Rocky, particularmente. Mas isso é muito pessoal, né? Isso é uma opinião minha. Talvez outra pessoa tenha gostado, e tudo bem, o Rocky não é um personagem ruim no filme, mas eu gosto mais da versão do Rocky no livro. No livro, o Rocky ele é muito mais prático e ele é muito mais participativo das descobertas, das coisas que estão sendo feitas. No filme, me deu a sensação que o Rocky ele é mais um pet muito inteligente do Rylan. Claro, acho que eu tô até exagerando um pouco, porque eles têm essa amizade no filme, que é uma amizade forte e tudo mais. Só que no livro eu acho que é mais profundo do que só essa amizade entre os dois, essa relação entre seres de planetas diferentes, mas eles são companheiros de trabalho mesmo, sabe? O Rocky tem muita participação nas descobertas, enquanto o Rylan também tem. E os dois vão se ajudando de formas diferentes. O livro trabalha isso muito melhor. Eu acho que no filme o Rocky ficou um pouco mais parecendo um pet mesmo, sabe? Um amiguinho ali do Rylan que tá ajudando em algumas coisas, tipo, ele faz a corrente, ele tem algumas ideias ali, ele tem tecnologia, né, na nave dele também, que é muito importante, tem o combustível que o Rylan vai precisar para voltar para casa, só que no livro o Rocky ele é muito mais participativo das descobertas, ele em muitos momentos, ele até julga o Rylan por ações que ele considera imprudente, assim, sabe, ele no livro ajuda o Rylan a manter a cabeça no lugar. Enquanto o Rylan tá pensando muito emotivo e tá agindo muito por conta das emoções, o Rocky tá falando pra ele, ó, faz isso, 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 ó, agora você vai dormir, porque você precisa descansar pra você pensar direito, porque você não tá pensando direito. Então ele é muito mais prático no livro. E isso é cômico no livro também, ver essa relação entre eles e ver essa diferença entre eles. Pelo menos foi a sensação que eu tive quando eu tava lendo, né? O Rocky, ele é mais cientista. É cientista sim, né? Ele não é um cientista, mas ele participa mais das descobertas científicas. No filme, quando o Rocky tá apagado, o Rylan tira tempo para descobrir sobre as Talmebas, sobre como trabalhar com elas, e depois ele vai trazer a notícia pro Rocky. Tipo, olha, eu fiz isso, deu certo, eu consegui criar uma Talmeba X que vai sobreviver em Vênus, lá o meu sistema solar e tudo mais. No livro, eles fazem essas descobertas juntos. O Rocky já se recuperou, o Rocky tá trabalhando junto com ele, os dois vão pensando juntos, os dois vão trabalhando juntos. Então acho que essa foi a única mudança do filme que me incomodou um pouquinho, assim, que eu não incomodou porque não atrapalhou a experiência, mas que ali eu gostei mais do livro. Eu acho que eu prefiro o jeito que é feito no livro e gostaria que estivesse mais próximo do livro mesmo. Acho que essa é a maior diferença, assim, pra mim. A diferença no Rocky. Não é ruim, o Rocky do filme é bom, mas eu gosto mais da versão dele do livro, que é mais prática, é mais participativa, é mais curioso, descobre mais junto com o Rylan, e eles trabalham juntos. Então, pessoal, resumindo, depois de tudo isso considerado, né, a gente falou um pouquinho sobre o livro e sobre o filme, é uma adaptação que dá muito certo. Ela faz muitas mudanças sim, mas todas essas mudanças são muito conscientes, elas funcionam muito bem. Claro, tem nossas preferências de livro, filme, algumas coisas do livro a gente gosta mais, do filme a gente gosta mais, mas de qualquer jeito essas mudanças funcionam, elas são conscientes e é um ótimo exemplo de adaptação. Mas de uma forma geral, Project Hail Mary, ou Devoradores de Estrelas, né, funciona muito bem, tanto como livro, tanto como filme. É uma adaptação muito bem feita, ela respeita muito a história original e, como eu falei no início do vídeo,
dá aquela sensação que a gente está acompanhando a mesma história, só que em 2 tipos de linguagem diferente. Esse é um exemplo de uma ótima adaptação que funciona muito bem. Então, se você curte o livro, curte o filme, curta também esse vídeo. Já deixa o seu like aqui também. Escreve nos comentários o que você gosta no livro, o que você gostou na adaptação para o cinema, o que você não gostou. Conte um pouquinho sua opinião também sobre essa obra bem legal de ficção científica. Então já se inscreve aqui no canal da Uprint também. A gente está começando o canal trazendo vídeos sobre a escrita em si, dicas de escrita, como escrever melhor. Tem vários vídeos já no canal falando sobre pontos específicos da escrita. A gente quer trazer mais vídeos assim também, falando sobre obras específicas, comparando com o cinema também. A gente traz notícias que acontecem no mundo editorial também, dicas sobre o mercado, porque às vezes você escreve mais por hobby, mas nunca deu um passo ou profissional, ou enfim, para publicar a sua obra mesmo. Então, se você tem dúvida de como funciona esse processo, a gente traz vídeos aqui no canal sobre isso também e vamos continuar trazendo. Então já se inscreve e ativa as notificações para você continuar recebendo esses vídeos e acompanhar como funciona isso, aprendendo cada vez mais sobre o mercado. E esse ano também é um ano de Bienal aqui em São Paulo. Nós teremos a Bienal Internacional do Livro aqui. Se você tem uma obra e você quer lançar na Bienal, esse evento literário tão importante, entre em contato com a gente também que a gente pode te ajudar. Mas a gente vai, enfim, fazer uma cobertura da Bienal, mostrar um pouquinho como que vai ser esse evento no stand da Uprint Editora também. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e saudações, meu caro leitor, até o próximo capítulo.